nós falamos de locais, existe uma linha tênue e bastante delicada que é importante tanto o profissional de turismo saber quanto o cliente. Nós estamos falando de casas e locais onde aconteceram alguns crimes hediondos. E esses crimes nem sempre estão ligados a ter fantasmas no local. Quando nós falamos de fantasmas e encantados, nós falamos que sempre que existe algum crime, sempre que existe alguma energia negativa, o espírito fica no local. Nem sempre. É por isso que eu sempre falo que é uma pesquisa ampla, de muitos estudos, sempre de um debate em cima disso, porque não é porque ele morreu no local que ele fica no local. Tem espíritos que conseguem ter uma evolução diferenciada e quando eles falecem, quando eles fazem a passagem, eles se desligam do plano terrestre. Um exemplo sobre esses locais em que devemos ter muito cuidado e bastante pesquisa quando formos visitar ou falar do local, por exemplo, é Amityville ou Amityville, né, que é o termo que a gente usa no Brasil. Foi uma mansão, é uma mansão, na verdade, a casa existe ainda, nos Estados Unidos, onde aconteceu um crime hediondo, que foram feitos, inclusive, filmes, teatros, se basearam nesse caso para criar artes e entretenimentos diferenciados sobre eles, e que ao longo da história, alguns proprietários até contaram que existia fantasmas, que sentiam um local sobrenatural, mas que não é verdade, porque existe um relato da polícia, existe uma questão oficial, tanto que esses proprietários contam depois que eles realmente inventaram para ganhar dinheiro. Então tem toda uma trama real em cima dessa casa. Precisa-se ter cuidado para falar de alguns locais. Ela não é a única, existem outras casas nessa situação, onde crimes aconteceram, mas lembrar sempre que não é porque um crime aconteceu no local que tem espíritos no local. A grande maioria fica, pelo menos segundo pesquisas, mas existe sim aqueles espíritos que, mesmo que eles foram assassinados, eles conseguem ter a evolução de se desprender do plano terrestre e seguir viagem ou seguir para a luz, como algumas pessoas utilizam. Um outro caso nós temos aqui no Brasil, também um crime hediondo, Castelinho da Rua Apa, aqui na cidade de São Paulo, onde o crime também aconteceu, e nesse local, vizinhos, proprietários contam que tem a energia, que eles sentem a energia pesada dos que morreram ali. Então nós temos os dois pontos de duas casas conhecidas na história, que existe a questão criminalística, onde aconteceu um crime. Em um ponto, uma casa nos Estados Unidos com um crime solucionado, uma casa no Brasil com um crime não solucionado, aonde no Brasil existe essa energia de sentir esses fantasmas, de sentir esses encantados, e uma casa nos Estados Unidos, onde teve a visita de profissionais que trabalham com a parte da psicologia, do sobrenatural, e eles afirmaram que não, que nessa casa não tem espírito nenhum. E é um grupo de pesquisadores que leva a sério o trabalho deles, porque eles já fizeram isso em outros locais, e em outros locais eles acharam essa questão espiritual. Então, eles estão acostumados a trabalhar com essa mediunidade. Só tomem cuidado sempre sobre isso. Aconteceu um crime, então se aconteceu um crime naquele local tem fantasma. Nem sempre.